A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Muito bem, peguem a palavra do Senhor, por favor. Peguem a palavra do Senhor. E abram no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo de número 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 6. Eu gostaria de falar com você hoje sobre dois planos. O plano A e o plano B. O plano A é o plano principal. Este é o plano de Deus. É o projeto de Deus. É a vida que Deus escolheu para nós. E o plano B é o nosso plano. O plano B é o nosso projeto, ou seja, são as nossas metas, são os nossos objetivos, aquilo que a gente acredita que é o melhor para cada um de nós, aquilo que a gente entende que vai ser melhor para as nossas vidas. No entanto, entre o plano de Deus, o plano A, e o plano B, o nosso, nós temos que procurar viver o plano de Deus. Os discípulos de Jesus, eles estavam vivendo o plano deles, até o dia que eles tiveram o encontro com Jesus, e Jesus ali lhes apresentou o plano A, o plano de Deus para a vida daqueles homens. E durante os 3 anos do ministério de Jesus, eles viveram intensamente o plano A, o plano de Jesus. Mas quando Jesus morreu, e ainda que Jesus estivesse já ressuscitado, eles esqueceram de viver o plano A e voltaram para a vida de antes, voltaram para o plano B. Porém, se frustraram, se decepcionaram, porque a partir do momento que a gente conhece o plano de Deus, não adianta mais voltar para a vida de antes, é só frustração, é só decepção. Quando você tem um encontro com o plano A e passa a viver o plano A, você tem que viver o plano A a partir de então, até o dia que o Senhor te chamar, ou até o dia da volta dele. Porque se você disser, vou voltar para o plano B, ou seja, vou voltar para a vida de antes, para os meus interesses antigos, vou voltar a ser aquela pessoa que eu era antes. É só decepção, é só frustração. João 21, versículo 6. Quem achou, diga amém. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Amém? Você crê nessa palavra? Toma posse dela. Você acredita verdadeiramente que Deus tem um plano grandioso para executar na sua vida? Quem crê, diga glória a Deus. Eu vou ler o versículo 6 e você lê comigo em bom tom e alta voz. Vamos lá? E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Diga, Senhor, eu quero viver o plano A, o plano que o Senhor tem para mim. Vamos entender? Você crê nessa palavra? Então desocupe as mãos e vamos dar para a palavra de Deus uma linda e poderosa salva de palmas. Feche os seus olhos, abra a sua boca e diga glória a Deus, igreja. Vamos aplaudir. Você que está ouvindo através do programa de rádio,
Você que nos assiste pela internet, junte-se a nós aqui na sede estadual da Paz e Vida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e exalte, glorifique a Deus conosco. Vamos aplaudir, igreja, vamos exaltar, para que os nossos aplausos alcancem o trono da glória. Isso, aplauda mesmo. Senhor nosso Deus e Pai, recebe os aplausos do teu povo, e sobre cada um de nós derrama graça, virtude e poder. A tua palavra vai ser pregada, que o homem diminua e que o Senhor cresça. Envie a tua palavra com poder e autoridade, e que esta palavra vá e produza um resultado para o qual ela é mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Sentem-se, por favor. Podeis tomar o vosso assento. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus, a direção que Deus vai nos dar, porque Ele sempre irá mostrar aquilo que nós temos que fazer, as decisões a serem tomadas, o caminho que nós devemos seguir. São os seus propósitos, são os seus sonhos, são os projetos de Deus para nós. Ou seja, a vida que Deus escolheu para nós, a gente chama de plano A. Esse é o plano A. Porém, nós que somos seres limitadíssimos comparado ao próprio Deus, falhos e errôneos, nós, na medida com que o tempo vai passando, de igual modo também vamos desenvolvendo o nosso plano de vida. Você há de concordar comigo que muito do que você planejou para a sua vida mudou a partir do momento que você conheceu a palavra. A partir do momento que você teve o encontro com Deus, muitas coisas mudaram. Por quê? Porque você passou a viver o plano de Deus para a sua vida. Então aquilo que não envolve Deus, mas é uma meta, é um objetivo, é algo que você planeja para o seu futuro, e você não tem o conhecimento da palavra, você não tem o conhecimento de Deus ainda, nós podemos dizer que é o plano B, que é o nosso plano. Mas aí, você tem um encontro com Deus. E a partir do momento que você tem um encontro com Deus, você passa a viver o plano de quem? O plano de Deus. Plano esse que Deus, Ele vai te apresentando ao longo do tempo. Deus nunca revela tudo de imediato, porque Deus sabe que você não tem a capacidade de saber tudo aquilo que Ele tem projetado para você no futuro. Na medida com que o tempo vai passando, Deus vai revelando, Deus vai mostrando, e de igual modo Ele vai capacitando. Por exemplo, se Deus falasse para o Abraão quando falou com ele pela primeira vez, dizendo assim: você vai sair da tua terra, da casa da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Você ainda não tem filhos, mas eu vou te dar um filho. Porém, você vai ter que esperar 25 anos. E quando você tiver esse filho, depois de alguns anos, eu vou pedir que você sacrifique o teu filho em holocausto. Como que ficaria a cabeça do Abraão, sabendo tudo que ele iria passar? Quando Deus fala com Moisés no meio da sarça, Deus fala tudo aquilo que iria fazer em Moisés e através da vida de Moisés? Não. Imagina se Deus fala para Moisés, por exemplo, que ele iria liderar o povo, que ele iria ter inúmeros embates com Faraó, que Deus iria mandar as 10 pragas, que depois ele iria abrir o Mar Vermelho, que ao decorrer do deserto, Moisés teria que viver mais 40 anos ao lado de pessoas murmuradoras, ao lado de pessoas ingratas, e pior de tudo, Moisés, depois de tudo isso, eu não vou permitir que você entre na terra prometida. Imagina só como ficaria a cabeça de Moisés. Está dando para entender? Então, Deus ele vai mostrando tudo aos poucos. Ele vai apresentando o seu plano aos poucos. Eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Quem crê também, diga amém. Mas ao decorrer do caminho, você vai passar por muitas lutas e muitas dificuldades.
E às vezes nós não estamos preparados para saber de antemão, ou seja, por antecipação, o problema que vai aparecer amanhã, a luta que vai chegar amanhã. Se Deus chegar para você e disser assim: daqui a uma quantidade específica de anos, eu vou realizar todos os teus sonhos, todos os teus projetos, todas as tuas metas, mas antes eu preciso te avisar. Ao decorrer do caminho, problemas, lutas, provações, dores e sofrimentos você vai ter que passar. E se Deus desse detalhes de como seria tudo isso, será que você teria capacidade de administrar bem todas essas informações? Não, por isso que Deus não revela. Ele vai revelando aos poucos, Ele vai capacitando aos poucos, mas quando você fica no plano dele, Ele executa de uma maneira perfeita, porque tudo que o Senhor faz é perfeito e Ele tem coisas gloriosas, grandiosas e maravilhosas para executar na sua vida para a glória dEle. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém, gente? Os discípulos, em especial Pedro, Tiago e João, eles estavam vivendo o plano deles, a vida deles. Eu quero que você veja isso em Lucas capítulo 5. Você vai ver que eles estavam vivendo a vida deles. Assim como você estava vivendo a sua vida, trabalhando, estudando, se relacionando talvez com uma pessoa diferente que você está casado ou casado agora, trabalhando em um ramo de trabalho diferente do de hoje. A tua mente era outra, os teus interesses eram outros, a tua vida era outra. A vida de Pedro, Tiago e João era esta daqui, ó. Lucas capítulo 5, versículo 1, quem achou, diga amém. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Amém, gente? O que é que eles faziam? Eles pescavam, eram pescadores, homens simples. Ainda que eu não gosto de usar o termo pobre, eu prefiro usar uma pessoa simples, mas eram homens simples, pobres, sem riquezas, viviam da pesca, necessitavam trabalhar duro para se manter, para manter a família. Assim como eles três, muitos outros naquela região viviam da pesca. E dia após dia, a vida deles, o plano B, o plano deles, seguia o seu curso natural. Quais eram as metas desses homens? Quais eram os planos, os projetos desses homens? Jamais poderemos saber porque não está escrito. Mas você sabe, você lembra quais eram as tuas metas, os teus planos antes de você conhecer o Senhor. Você lembra quem era você antes de conhecer a palavra. Eu lembro quem era o Fernando antes de ter o encontro com Jesus. Graças a Deus hoje eu estou bem melhor. E quem concorda também que você está bem melhor do que antes? Amém? Mas tudo na minha vida mudou. E mudou radicalmente. E eu creio que isso aconteceu com a grande maioria das pessoas aqui. Tudo mudou radicalmente. Nesse dia, Jesus vai ao encontro deles. Eles estão voltando da pescaria. E detalhe, foi um fracasso. Não conseguiram pescar absolutamente nada. Jesus pede o barco emprestado, sobe no barco e começa a pregar para aquela multidão. O povo está ouvindo Jesus pregar, Jesus termina todo o sermão e olha, Jesus não pregava 15 minutos, meia hora não. Às vezes o pastor prega um pouquinho mais, o povo já fica olhando para o relógio, né? Jesus pregava horas.
Quando ele termina, ele olha para os 3 pescadores e os manda de volta em um horário incomum, porque o melhor horário de pesca é durante a noite, que o mar está mais tranquilo, em tese, dependendo do momento, e os peixes estão ali de forma mais propícia a serem pescados. Então eles voltam. Aí veja, e quando acabou de falar, disse a Simão, versículo 4, tá? Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. Diga glória a Deus. Porque mandas. Digam comigo essa frase. Porque mandas. Quando Deus manda, o que é que nós devemos fazer? Obedecer. Porque tu mandas, como se dissesse assim, o pescador sou eu sou experiente, eu sei o horário certo de pescar, eu sei como pescar, eu sei como fazer, eu sou preparado, eu sou capacitado, eu estudei, eu me preparei. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? O simbolismo do que eu estou falando. Mas se o Senhor quer diferente do que eu quero, então eu vou fazer do jeito que o Senhor quer, porque se até aqui do meu jeito tudo deu errado, eu me frustrei, eu trabalhei em vão, então agora eu vou fazer como o Senhor manda. Eu não estou entendendo nada, eu ainda não sei onde isso vai chegar, está pegando a visão, eu não sei como vai dar certo, quando vai dar certo, como será, mas o Senhor não está mandando? Então eu vou fazer. Se Deus mandar, faça, porque Ele garante o resultado amanhã. Diga, se Deus mandar, eu farei. Ô glória! Ô glória! Amém? Versículo de número 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Amém, gente? Aí agora, Jesus vai chamá-los e vai lhes apresentar o plano de Deus para a vida deles. O plano A. Diga comigo, o plano A é o plano de Deus. Talvez você ainda está conhecendo esse plano, ou talvez Deus já te mostrou e você está relutando, você está insistindo com o teu, está transparente, está diante de ti, Deus já mostrou o plano dele para a tua vida, mas você ainda está querendo executar o teu plano, que é o plano B, e o plano B não vai dar certo. O plano B não vai para frente, porque Deus quer o A. Deus só tem compromisso com o A, Ele não tem compromisso com o B. Ou seja, Deus não tem compromisso com a sua vontade, com a minha vontade. Deus tem compromisso com a vontade dele. Eis aqui o plano que Deus tem para vocês. No caso, Pedro, Tiago e João. Versículo 10, o finalzinho. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram, obedeceram de imediato.
Eu sei que vocês têm o trabalho de vocês, a vida de vocês, mas vocês vão deixar casa, vão deixar família, e vocês agora vão me seguir, porque a partir de agora vocês não vão mais pescar peixes, a partir de agora vocês vão pescar homens. Vocês estarão ao meu lado, vocês serão meus discípulos, e vocês, parafraseando aqui o pastor João Ribe, vão fazer o mesmo trabalho que eu faço. Quando o pastor João Ribe fala dos pastores da Paz e Vida, ele sempre diz isso. Pastor Fernando faz o mesmo trabalho que eu faço. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles, o plano de vocês agora, que é o de Deus, é fazer o mesmo trabalho que eu faço. Eu não estou dizendo que Jesus te chamou também para fazer o trabalho da obra. Mas o que eu estou querendo te dizer é que Deus sempre tem um plano distinto do nosso. Na grande realidade, o plano de Deus é bem diferente do nosso. E nós precisamos rapidamente entender que plano é esse, o que Deus tem para nós com o plano dele, e na sequência passar a executar. Aí talvez você deve estar pensando assim, mas pastor, como é que eu vou conseguir executar esse plano? Eu vou ter capacidade para executar esse plano? Eu vou conseguir viver conforme Deus quer que eu venha viver? Eu vou dar o exemplo desses três e você vai entender que quando Deus revela o plano dele, ele vai capacitar, ele vai preparar, ele vai mostrar como você deve executar. Por exemplo, aqui em Mateus capítulo 10, Jesus vai dar capacitação para eles. Inclui-se aqui os demais discípulos, mas vamos focar em Pedro, Tiago e João. Olha aqui a preparação do plano A, do plano de Deus. Mateus 10, versículo de número 1. Quem achou, diga eu. Está escrito: e chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Amém? Jesus não chamou para fazer o mesmo trabalho dele, sim ou não? E para fazer o trabalho dele tinha que curar os enfermos e expulsar os demônios. Jesus é o poder, mas eles ainda não tinham. Mas Jesus disse, vocês agora vão viver o plano A, o plano de Deus para a vida de vocês. Vocês vão fazer agora a mesma obra que eu faço. Então, para isso, vou lhes dar poder. Recebam poder. E a partir de agora, vocês vão curar os enfermos e vão expulsar os demônios. Amém? Você crê que esse poder também se estende a nós? Você crê nisso? Pela fé em nome de Jesus, você também tem poder para expulsar demônios e orar pelos enfermos e os enfermos serem sarados. Oh glória! Não tenha medo de orar. Coloque a sua mão e diga: demônio, em nome de Jesus, saia, enfermo seja sarado. Mas aqui era a capacitação deles. Se Deus tem algo para você, Ele vai te preparar, Ele vai te capacitar. Quando Deus chama, por exemplo, um pregador, aquele que Ele vai usar no altar, Ele vai capacitar aquele que Ele quer usar no altar. Eu falo por mim, pelo amor de Deus, quando eu cheguei no altar pela primeira vez, a minha mão ficava trêmula. Se eu disser que eu era tímido na infância, ninguém aqui acredita, acredita? Dá para acreditar que eu era bem tímido, de correr e se esconder quando visitas chegavam em casa? Dá para acreditar nisso? Mas em tudo isso Deus vai o quê? Vai trabalhando, vai capacitando, vai preparando, mas também, lógico, cabe a nós fazermos a nossa parte. Às vezes,
Por exemplo, você está numa área de trabalho, né? Grato a Deus porque em tudo dai graças, amém? Mas Deus tem coisas maiores para você. E para isso Ele vai te preparar, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar inteligência, Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar fé, Ele vai te fortalecer, vai fortalecer a tua fé para que tu possas alcançar voos mais altos. E se tu quer voos mais altos, maior será o desafio, amém? Mas maior também será a capacitação que Deus vai te dar. Quem crê, diga amém. Jesus também orientou eles, aqui no capítulo 10, deixa eu ler a partir do versículo de número 5, está escrito: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade em samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Amém? O que é isso aqui? A orientação. Façam isso, não façam isso, façam desta forma, não façam deste jeito. Ele vai orientar. Deus não vai te deixar perdido no plano que Ele tem para você. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar capacidade de você executar com maestria, com propriedade, o plano que Ele escolheu para você. Você tem que acreditar que Deus prepara, que Deus capacita, que Deus muda, que Deus transforma. Deus age, pessoal. Quantas pessoas afirmam categoricamente: depois que conheci a palavra, a minha mente mudou. Eu era uma pessoa travada, eu era uma pessoa muitas vezes tímida, eu era uma pessoa que tinha medo, eu era uma pessoa que não conseguia fazer nada, eu tinha inúmeros bloqueios, e depois que conheci a palavra, a minha mente ela abriu. Eu adquiri uma capacidade que eu jamais imaginava que tinha. Por quê? Porque Deus trabalha na vida da pessoa. Ele orienta, Ele mostra o que tem que ser feito. Versículo de número 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Quem tem fé para isso, diga amém. Expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça. Nem todo mundo entende essa parte, né? Alguns querem até arrancar isso aqui da Bíblia, mas paciência. É ou não é? Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Amém? Orientação. Está vendo? Está mostrando tudo direitinho. E Deus vai mostrar tudo direitinho. Deus não vai deixar você no escuro, como costumamos falar. E além disso, Ele também vai alertar, né, quanto a alguns impedimentos que vão surgir. Algumas lutas que vão surgir ao decorrer do processo. Ele não revela tudo, mas em parte Ele mostra. Porque se você ler aqui, o versículo de número Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de quê? Lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Talvez você está dizendo assim: pastor, lá na empresa que eu trabalho eu estou no meio de lobos. Quer crescer lá? Então você vai ter que saber lidar com os lobos. Amém, gente? Pastor, no ramo que eu atuo, as coisas são complicadas. Não é uma concorrência saudável, é um querendo passar por cima do outro. São os lobos, você vai ter que saber lidar com tudo isso.
E não é só na questão do trabalho, não. É em tudo aquilo que a gente for fazer. Vai ter lobo em todo o... Mas Jesus já está alertando. Amém, pessoal? Versículo 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Perseguição, Jesus está falando. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Ou seja, vou te preparar, vou te capacitar, estarei contigo. A perseguição vai vir, vai ter impedimentos, vai ter lutas, inclusive muitas vezes dentro da própria casa, sim ou não? Mas se mantenha no meu plano, não desista, insista, persista, que eu serei com vocês. Se você está no plano de Deus e você está dizendo assim: pastor, as coisas estão difíceis, estão complicadas, são lobos, são leões, são ursos, o desafio está grande, eu até já pensei em desistir. Não desista, porque Deus é contigo, e se você se manter firme no plano dele, lá na frente você vai estar cantando o hino da vitória, dando glória a Deus e agradecendo por tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Assim seja. Oh glória! Amém, gente? Esse pessoal saiu daqui com a faca nos dentes. Depois de tudo isso aqui, né? Vamos curar os enfermos, vamos expulsar os demônios, vamos pregar de aldeia em aldeia, de vilarejo em vilarejo. Não temos que temer, porque o Senhor garantiu que o Espírito de Deus falará por nós. E pessoal, eles começaram a viver o plano de Deus, o plano A. Amém? 3 anos assim, vivendo intensamente o plano A. No entanto, porém, entretanto, Jesus morreu. Sim ou não? Ressuscitou. Mas não mais estava do lado deles, porque até aqui, Jesus estava onde? Do lado. Qualquer coisa, Jesus resolve. Lembra daquele menino endemoniado, ou um rapaz, enfim, a palavra não define, ou até mesmo homem? Nesse caso, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Lembra dessa história? Quem já leu na Bíblia? O pai desesperado levou o filho até os discípulos. No caso, ele queria levar até Jesus. Só que Jesus estava justamente com Pedro, Tiago e João. Dessa vez eles se safaram, né? Da vergonha, da humilhação. Eles não estavam no caso. Mas os outros que receberam essas instruções estavam lá e não mandaram o demônio embora. Jesus ficou chateadíssimo. Jesus exortou aqueles homens de uma maneira severa, mandou o demônio embora, porque Jesus é o poder. Amém, gente? Ele é poder. E aí eles perguntaram: Senhor, por que a gente não expulsou? Aí ele respondeu: porque há castas de demônios, ou seja, na hierarquia do inferno, se assim podemos dizer, há um grupo que é necessário estar debaixo de jejum e oração para expulsá-los, né? Mas quem foi que resolveu o BO? Quem foi que resolveu o problema? Foi Jesus. Então Jesus estava ali, qualquer coisa Jesus resolve. Só que agora Jesus morreu, ressuscitou, mas Jesus não está mais com eles, ao lado deles, fisicamente falando, é lógico. E posteriormente a gente sabe que Jesus ele vai subir aos céus. Então, quando Jesus não está mais junto deles, no lugar de continuar o plano, no lugar de continuar vivendo o que estavam vivendo nos 3 anos do ministério de Jesus, que eles estavam juntos, eles voltaram a fazer o quê? Os 3 personagens dessa mensagem.
O que foi que eles voltaram a fazer? Foram pescar de novo. Voltaram para o plano B. Volta lá onde a gente começou a mensagem. João 21. Jesus sofreu tudo que sofreu, foi crucificado, ele morreu na cruz, eles viram tudo aquilo, principalmente o João, porque o João ficou ali, ó. O Pedro fugiu, né? Até negar Jesus negou. Outros se esconderam em lugares distintos. O João não, o João ficou lá de pertinho, o João viu tudo. O João estava lá do lado de Maria, ele viu tudo acontecer. Mas ó, o Pedro tinha uma influência muito grande no meio daqueles discípulos, viu? Um dia, no lugar de estar na rua pregando, no lugar de estar na rua curando, expulsando demônios, fazendo o trabalho que Jesus mandou, eles ficaram ociosos. Aí o Pedro, sabe de uma coisa? Vou pescar, vou voltar a pescar. Talvez tudo isso acabe aqui, porque a gente é assim, pessoal. No meio do caminho a gente quer desistir, porque eles estavam sendo perseguidos, não poderia falar no nome de Jesus em público, as coisas não estavam bem para o lado deles, mas eles tinham que perseverar. Jesus disse, vocês serão apresentados diante de homens importantes, estarão no meio de lobos, estou mandando vocês para o meio de lobos, estou avisando como é que vai ser. Aí Pedro pensou, quer saber? Tudo isso acaba aqui, vou voltar para a vida de antes. Quem nunca pensou isso? Posso ser sincero com você? Posso ou não? Posso ser sincero? Eu estou no altar do Senhor e se eu não falar, eu estaria mentindo ou deixando de falar aquilo que Deus está mandando eu dizer. Eu também já pensei em voltar. Que você acha que é fácil? Viajar para um lado, para o outro, ficar longe da família, ficar longe das pessoas que a gente cresceu. Não é fácil. Sofrer injustiça, ter líderes maravilhosos, mas tem líder também que, misericórdia. Eu não tenho nenhum problema em falar, está gravado, daqui a pouco vai estar no YouTube essa mensagem, não tem problema. Paz e Vida já passou excelentes líderes nos estados, mas já passou outros também que eu não faço questão nenhuma de ter contato. É um irmão em Cristo, um pastor como eu, mas não faço questão também. Quem está entendendo? Então tudo isso faz a gente querer voltar a pescar, ou seja, já pensei em voltar, já falei para minha esposa. Quem sabe eu não volto a estudar, né? A faculdade está trancada. Quem sabe eu não ligo para os colegas de profissão. Tem um colega meu que ele diz, é só ligar que a gente resolve para você. Mas aí, o Espírito Santo vem e me faz lembrar, não é o plano que eu escolhi. Esse é o B. Quer ir, vai, porque Deus não vai segurar ninguém aqui. Amém, gente? Mas eu não tenho compromisso com esse plano. Eu tenho com o A. O que eu escolhi para você, eu garanto. Esse daí eu não garanto nada. Aí o que é que eu penso? Então deixa eu ficar aqui mesmo, né? Amém, gente? Então deixa eu continuar no A mesmo, porque apesar de tudo, esse momento aqui é o momento que eu mais me realizo. Eu sei que eu falo demais, pode ser sincero. Tem dia que o culto, né, passa do horário. Mas é porque é gostoso pregar a palavra, pessoal. É o momento mais maravilhoso de fazer a obra, esse momento aqui, é o momento de pregar. Eu tenho que aproveitar, porque só são 3 cultos na semana, no caso 3 dias de cultos, né? Ainda que sejam 9 horários durante a semana, ainda é muito pouco, né? Tem tanta coisa para falar, pessoal. Quem voltou para João 21 aí já? Versículo de número 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João. E mais outros 2 discípulos que aqui não aparecem. Ou seja, tinha 7 ali, né? Dos 12. Disse-lhe Simão, vou pescar.
Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Amém, gente? Cuidado com as influências também, tá? Cuidado com os Pedros, porque tem gente que tem um poder de influenciar as outras igual Pedro. Até no meio da obra que eu estava falando agora há pouco, pessoas já chegaram para mim e disseram: vai fazer outra coisa da tua vida, homem. Vai estudar. Tu um cara novo, estudava, trabalhava, ganhava bem. Volta para o teu trabalho, rapaz. Volta a estudar. Está fazendo o quê com esse negócio de igreja? E alguns acabam ouvindo e arrivederci, au revoir, vão embora. Talvez você está aqui, no plano A, vivendo o plano de Deus, amém? Com muita dificuldade, eu sei, com muita luta. Aí chega um atentado, né? Usado pelo inimigo para semear na tua mente, para te tirar do plano A. Para fazer tu voltar para o mundo, para fazer tu voltar a ser aquela pessoa que tu era antes. Ainda diz assim: lembra? Tu era uma pessoa mais alegre, tu era uma mulher mais feliz, tu era diferente, volta a ser aquela que tu era antes. Está amarrado, Satanás. Tu não é mais nem a sombra daquele homem que tu era. Era um cara dado com todo mundo, participava de tudo, não tinha tempo ruim, fazia tudo. Tu está mudado. Volta a ser aquele homem que tu era antes. Está queimado esse demônio que está falando através da boca dessa pessoa. Quem está entendendo? Ainda que tu não possa abrir a tua boca e dizer: está repreendido, demônio. Repreenda em espírito e diga assim: está queimado esse mal que está querendo me desviar. Quem está entendendo, diga amém. Por mais que fosse Pedro, um dia Jesus olhou para Pedro e disse que ele estava endemoniado. Para trás de mim, Satanás! Foi o que Jesus falou para Pedro. Ou você acha que o diabo não pode usar a boca de alguém que vive perto de você para fazer tu sair do plano de Deus e voltar para o plano do mundo? Pode acontecer. Você tem que estar atento a não dar ouvidos. Eles foram e se decepcionaram. Por quê? Versículo 3, a continuação. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada o quê? Porque é isso que vai acontecer, é só frustração, é só decepção. Entende? Pode até ir. Pode até ir. Mas daqui a pouco vai estar numa depressão, daqui a pouco vai estar ali num sentimento tão ruim por dentro, porque nada vai dar certo. Eu não conheço alguém que se desviou da fé e possa bater no peito e dizer: a minha vida hoje é muito melhor do que na época que eu vivia na igreja. E se falar isso, fala usando de mentira. Fala usando de engano, porque não quer dar o braço a torcer, não quer reconhecer que depois que saiu do plano A, da presença de Deus, foi só ladeira abaixo. Eu não conheço alguém que diga: depois que eu parei com esse negócio de glória a Deus e aleluia, de Bíblia, de Santa Ceia, de batismo, de igreja, olha, a minha vida deu um salto. Eu duvido, porque quando sai do plano A e vai para o B, é ladeira abaixo. É só frustração, é só decepção, é só humilhação, é só vergonha. No Facebook, no Instagram, vai estar lá o sorrisão, né? A postagem vai dizer o contrário. Diante da sociedade vai dizer outra coisa. Mas quando entrar no quarto e fechar a porta, aí sim, aquele sentimento vai tomar conta da pessoa. Porque o plano que Deus se compromete é o plano A. Amém? Aí o que foi que aconteceu? Jesus apareceu. Jesus mandou eles lançarem a rede à direita do barco. Da outra vez Jesus não mandou? Alguém ali no barco deve ter pensado: opa, isso já aconteceu uma vez.
Pela tua palavra lançareis a rede. Se da outra vez deu certo, dessa também vai dar. Eles ainda não tinham reconhecido que era o mestre. Lançaram a rede, dessa vez pescaram. Voltaram alegres, felizes. Pedro estava tão ansioso que ele mergulhou e foi nadando. Encontraram com Jesus. E quando chegaram já tinha um peixe na brasa. E já tinha pão preparado para eles comerem. Diga glória a Deus. E a partir dali, tiveram a lição, aprenderam o que realmente deveriam fazer. E um dia, o apóstolo Pedro foi pregar. E 3.000 almas praticamente se converteram. Amém? Voltaram para o plano A. E Pedro começou a abrir a boca e começou a falar. E antes de terminar a pregação já tinha gente vindo na frente, fazendo aqui uma ilustração com o trabalho que a gente faz na Paz e Vida, né? Isso acontece muito com o pastor João Ribe. O pastor João Ribe está pregando. Na metade da mensagem, uma pessoa levanta, o pastor pergunta: o que foi que aconteceu? Não, eu quero entregar minha vida a Jesus agora. Mas eu ainda não terminei, não, mas eu já quero entregar minha vida a Jesus agora, eu quero entregar minha vida a Jesus. Amém, pessoal? E Pedro pregando, e o povo vindo, e o povo vindo, e o povo vindo. Por quê? Porque no plano A Deus garante. Amém? 3.000 almas se converteram praticamente naquele dia, e naquele mesmo dia Pedro batizou todas elas. Diga glória a Deus. Outro dia eles estão indo para o templo na hora da oração e tinha um homem aleijado na porta chamada Formosa. Esse dia estava Pedro e João. Tiago não estava junto, mas João estava. O homem pediu uma esmola e Pedro disse assim, uma das coisas mais lindas que você pode ler na Bíblia: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, amém? Isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Pedro pegou pela mão, amém, gente? O colocou de pé, os tornozelos se firmaram. E esse homem que há 40 anos vivia naquela situação, não saiu andando apenas, ele saiu correndo, ele saiu pulando, dando glória a Deus, porque o plano A estava em curso na vida de Pedro e de João. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ô glória! Gente, deles, só o João teve uma morte tranquila. Pedro morreu crucificado, e a tradição diz que ele pediu para que o crucificassem de cabeça para baixo, dizendo que não era digno morrer igual ao Senhor. Outros foram decapitados, apedrejados. João teve uma morte tranquila. Mas mesmo eles morrendo dessa forma, eles morreram vivendo o plano A, vivendo o plano de Deus. Deus tem um plano para você. Viva o plano dele ele garante. Quem recebe essa palavra? Pegou a visão? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.